11 de junho de 2007, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, para o projeto de memória oral da instituição. Iniciativa essa que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Biblioteca Mário de Andrade de uma forma matizada através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas. Antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Deise Perelmutter. Professor, nós gostaríamos de iniciar esse depoimento perguntando para o senhor quais foram os fatores familiares e sociais que contribuíram para que o senhor desenvolvesse desde muito cedo um forte sentimento cívico para com seu país. Veja, o meu pai ele foi advogado, jornalista, político, foi deputado estadual na primeira Constituinte de São Paulo em 47, pelo PTB, foi dono de um jornal, o jornal O Tempo, e voltou a ser advogado e depois terminou a vida como romancista. Então ele era um intelectual e um homem muito voltado para as questões públicas. E a minha mãe era professora primária, uma mulher muito inteligente, muito sábia, e que acreditava na educação piamente, e era uma excelente professora. De forma que eu acho que, além desses do pai e da mãe, o pai mais teórico e a mãe mais prática, mais sábia talvez, além disso eu tive na família especialmente o meu tio Barbosa Lima Sobrinho, quer dizer, que na verdade não é meu tio, ele é casado com a minha tia, era casado com a minha tia, irmã do meu pai, tia Marzé, e que foi um grande intelectual, um grande nacionalista, e um grande jornalista também, e esse também marcou a minha infância, digamos. Então eu acho que as origens estão aí, nessas três figuras, fundamentalmente. Deve ter outras, mas depois eu fiz grupo escolar, mas depois do grupo escolar eu fui para o Colégio São Luís. E o Colégio São Luís era uma coisa bastante estimulante, embora profundamente repressiva do ponto de vista sexual, especialmente, aquilo era um horror, mas do ponto de vista de professores, etc., teve professores muito bons e foi uma coisa bem interessante. E aos 16 anos eu descobri a ação católica, numa sala de dentista, aqui nesta praça da Dom José Gaspar, tinha a doutora América, eu encontrei o Jorge Cunha Lima, que era um velho, quer dizer, era filho de uma amiga da minha mãe e nosso vizinho, desde quando eu tinha 4 anos de idade. E o Jorge, que é muito entusiasmado, começou a contar da JEC, da Juventude Estudantil Católica. E eu fiquei fascinado, e também da Turma do Relógio, que se encontrava ali às 7h30 da noite, mais ou menos, 7 horas, acho que 7 horas da noite, embaixo do relógio do Mapping, na Praça Ramos de Azevedo. E depois conversavam, de altas teorias, e depois ia ao cinema, essas coisas. Isso foi que ano, professor? Isso é 1900, quer dizer, eu tinha 16 anos, portanto, eu nasci em 34, isso é 1950. Então, quer dizer, e a abertura para esse grupo era um grupo aí bem intelectualizado. No Colégio São Luís eu tinha um amigo que era muito intelectual, que era o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um professor da USP, de Direito Constitucional. Sempre muito conservador, o diabo do maneco. Então nós vivíamos nos debatendo por causa disso, mas também ele foi importante. Na JEC aí eu encontro um número grande de intelectuais, jovens intelectuais, alguns mais velhos, e encontro também toda uma referência religiosa, que naquele tempo era entendida um catolicismo moderno. O fundamental era Teilhard de Chardin. Não, o fundamental era Maritain, Jacques Maritain. Depois vinha Teilhard de Chardin, vinha Emmanuel de Mounier, e foi toda uma Raíssa Maritain, a mulher... E Alceu Amoroso Lima, e também um pouco Gustavo Corsão, embora já muito conservador demais.
Também isto foi, isso faz parte da minha formação mais básica, digamos. E nessa data, nessa data de 1950 também é quando eu começo a trabalhar, porque eu começo a trabalhar no jornal do meu pai. Então aí vai ser toda uma experiência completamente nova no jornal do meu pai. E nesse jornal, a minha grande experiência é encontrar o Hermínio Saqueta. Hermínio Saqueta foi um grande jornalista, marxista e trotskista. E que naquela época, quer dizer, ele era o diretor de redação do jornal. Ele era um sujeito ótimo, conversava muito. E eu tinha 16 anos, então estava ali, conversando com ele. Ele tinha uma hora, inclusive, que quando chegava às 6 horas da tarde, 6h30, havia uma pick-up do jornal que saía aí da Rua dos Andrades ou da Luz, depende do momento que estava, e ia até o Pacaembu, onde eu morava, me deixava lá com Saqueta. E depois ia até a casa dele. E depois ele voltava à noite, eu não voltava. E aí então nós íamos conversando. Aí aprendi muito de marxismo, que foi muito importante para mim também. Ele me explicando coisas do marxismo e eu tentando convertê-lo, quer dizer, provar a existência de Deus para ele usando Santo Tomás. Conseguiu? Eu acho que não. Não conseguiu. Agora, quer dizer, mas tudo isso já acontecia, essas últimas coisas aconteciam depois que eu tinha passado por esta biblioteca. E como é que foi esse encontro aqui com a biblioteca? O senhor lembra? Lembro alguma coisa, eu não lembro muita coisa. Não, muitas vezes. Eu vim muitas vezes aqui, porque quando menino eu morei em várias casas, minha mãe mudou infinitas vezes, mas quando eu tinha 11 anos, ou 10 para 11 anos, nós mudamos para o Pacaembu, bem perto do fim da Avenida Paulista, na rua Itápolis. E numa casa que minha mãe e meu pai construíram. Então, era facílimo vir para a biblioteca, porque eu saía de casa, andava 100 metros, pegava o bonde na Rua da Consolação e o bonde me trazia até a porta da biblioteca. Mas a vinda à biblioteca foi uma iniciativa do senhor ou isso foi estimulado pelos seus pais? Eu acho que deve ter sido estimulado, ou pelo menos sugerido pelo meu pai, ou minha mãe, não tenho certeza. Como eu devia ter entre 11 e 12 anos, eu me lembro bem que os primeiros livros que eu li, assim, já adultos, depois do Monteiro Lobato, que era uma maravilha, né, foi meu pai aí não foi minha mãe que me orientou. E foi meu pai também que me falou do Michel Zevacot. Michel Zevacot era um escritor que eu tinha lido já mas uma boa parte do Alexandre Dumas. Mas aí ele me fala de Michel Zevacot e também eu li Ivanhoe, do Sir Walter Scott. Né? E aí eu descubro que do Sir Walter Scott só tinha o Ivanhoe disponível. Agora, eu vindo aqui na biblioteca, nesse salão aí, eu lia o resto do Sir Walter Scott. Isso eu com 12, 13 anos, eu vinha. Você ficava sentadinho? Ficava sentadinho lendo romance, né, do Sir Walter Scott. E depois lendo também os folhetins que haviam sido publicados em português, estavam encadernados, do Michel Zevacot, o D'Artagnan. O D'Artagnan, que era... D'Artagnan não, que D'Artagnan? Não, D'Artagnan é do... Que D'Artagnan? Como é que era o nome do herói do Michel Zevacot? Porque o Zevacot, ele conta as histórias, esqueci o nome, você veja, são espadachins também, isso, aquilo, mas ele conta a história da França, mas a história da França é do século XVI, é anterior às histórias dos Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas. E não tem a mesma qualidade histórica, literária, digamos, mas são muito interessantes para um menino. Depois, quer dizer, então eu frequentei bastante nessa época a biblioteca no seu salão, no seu grande salão, que está igualzinho aí, né? Um pouco, né? Mas depois, era bonito naquela época, continua bonito, mas está um pouco estragado, agora vai ficar melhor, eu tenho certeza. Mas em seguida eu descobri a biblioteca circulante, né? E aí já um pouco mais velho, eu comecei a retirar os livros da biblioteca circulante, que eram ótimos,
tudo essencialmente literatura que eu... E o senhor ia descobrindo sozinho? Esse garimpo o senhor fazia? Isso eu não sei, eu acho que não. Eu acho, mas aí eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe era ótima para conversar as coisas também. Aí já tinha no Colégio São Luís, né? Eu aprendia literatura lá, então também se aprendia. Realmente quem me orientou nos livros, eu sei que era um leitor de romances terrível, né? Desde os 11 anos. Né? E essa biblioteca me ajudou muito nessa parte. E o senhor lembra como que funcionava? Se tinha um funcionamento adequado? Muito adequado. A biblioteca era muito eficiente, funcionava tudo. Quer dizer, seja no salão o livro vinha depressa, seja na biblioteca circulante também. E aqui não era um espaço muito monumental demais para uma criança? Não, eu me sentia muito bem aqui. Eu me sentia muito bem aqui. Era minha casa, estava muito bem aqui e tal. Não era nada agressivo, nada assim. Claro que eu olhava sempre com... O que era assim, um pouco impressionante era a escultura da leitora ali do Brecheret, não é que é uma maravilha? Não é Brecheret, mas é uma coisa muito impressionante. Fracaroli, mas é uma coisa muito impressionante. Né? E o prédio é muito bonito, né? Um prédio muito bonito. Mas não me atemorizava, eu estava muito acostumado aqui. E o senhor chegava a ver, porque justamente o momento que o senhor vinha aqui, enquanto criança, era o momento que tinha os adoradores da estátua, que o professor Bento Prado fez parte desse grupo. Não. Era um grupo que ficava orbitando em torno da estátua. Não só não fiz parte desse grupo, mas depois, na minha turma mais adiante, a turma do relógio, quer dizer, vai desaparecendo, mas vai surgir uma outra turma, que era a turma da biblioteca. Sim. Quer dizer, que ficava aqui na Praça Dom João Gaspar, tinha aqui um bar aqui atrás, esqueci o nome dele. Paribar, que eu frequentei várias vezes, mas eu já não posso dizer que eu fosse, digamos, um membro, quer dizer, do grupo da biblioteca. Né? Quem que eram essas pessoas? Eu não sei. Você lembra de alguém? Eu acho que certamente o Jorge Cunha Lima ainda participou disso, o Paulo Cotrim, mas aí já estava entrando um outro grupo, mais jovem, e eu sempre me lembro, mas esse não foi, do Maltner, que ele fazia parte, esse era uma pessoa que valia a pena vocês entrevistarem. Se a gente conseguir, né? Colocar ele sentado. Isso. Mas, então porque eu já com 17 anos, fazendo 18, eu já entrei na Faculdade de Direito, aqui do Largo São Francisco. E aí não voltei mais a frequentar aqui a biblioteca. A biblioteca que eu frequentava de vez em quando, não muito, também que eles não exigiam muito, era tudo apostila, né, e livros que era possível comprar na livraria. Mas a biblioteca que eu frequentava era da própria Faculdade de Direito aí de São Francisco. E o que levou o senhor a fazer direito? Isso foi uma determinação dos pais? Não foi determinação, mas o meu pai era advogado. Quer dizer, na minha classe social, que era classe média alta, as escolhas naquela época eram fundamentalmente 4. Era direito, medicina, engenharia e arquitetura. Eram as 4 profissões reconhecidas. Quer dizer, a ideia de fazer letras, essas coisas, no meu grupo social não existia. Né? De forma que, aí então, no Colégio São Luís também não havia, quer dizer, também no Colégio São Luís a opção era essa. Né? Então eu logo optei pelo clássico, né? E o clássico significava fazer faculdade de Direito. Né? Porque sempre as humanidades me interessaram muito mais do que as ciências... Humanidades, matemática também é humanidade, mas enfim, as ciências sociais hoje... e humanidades lato sensu, mais estrito sensu, me interessaram mais do que a matemática e certamente as coisas técnicas. Essas coisas técnicas nunca me interessaram nada. Né? Então não dava para ir para a engenharia. E medicina é uma coisa fascinante, mas é muito complicado. Né? Médico precisa cuidar bem de pessoas individualmente, senão não dá bom médico. Mas então Então, a Faculdade de Direito foi uma experiência... quer dizer, eu continuei lá na Ação Católica, agora era a JUC, né? Mas, quer dizer, nesse período, já como uma coisa importante também é que já nesse período,
com 16 anos outra vez, eu vejo que o ano de 1950 foi importante na minha vida, porque no ano de 1950 eu também me matriculo no curso de cinema do Museu de Arte de São Paulo, aqui na 7 de abril. Então eu passo a vir todas as noites, né, de segunda a sexta, né, durante um ano, fazer o curso, era das 8 às 10. E era um bom curso. O diretor do curso chamava-se Marcos Margulies. E eu tive alguns professores, eu sempre lembro do autor do Saci, Rodolfo Nani, né? Nani, Rodolfo Nani. E também eu tive dois colegas principalmente. Um que é uma grande amiga minha até hoje, que é a Zulmira Ribeiro, né? Tavares, né? Zulmira Tavares. Quer dizer, já naquela época era séria. E o outro era o Máximo Barro, que também me ajudou no último ano, me ajudou na coluna do cinema. Depois virou um montador, hoje é professor de cinema aqui da Fundação Álvares Penteado. Então, aquilo foi muito interessante, e no final do curso eu consegui ser o crítico de cinema do jornal do meu pai, do Tempo. Né? E quais foram as suas resenhas? As suas fiz muitas resenhas. As resenhas estão no meu site. Quer dizer, algumas delas eu me arrependo profundamente. Um dia desse eu fui reler a resenha que eu fiz do Cangaceiro, do Lima Barreto, que é um belo filme, foi um filme importante na história do Brasil. E eu fui tão impiedoso com o filme. Só tinha, afinal, 18 anos. O que vai fazer? Você não seria muito gentil. Não fui muito gentil, devia ter sido. Eu revi o filme depois e gostei muito mais do que gostei quando tinha aquela idade. Mas, então, essa foi uma experiência muito boa também. E essas pessoas que o senhor via no curso de cinema, enfim, se tornaram grandes amigos, eram pessoas que também orbitavam aqui em torno da biblioteca, porque parece que havia esse circuito integrado. Eu acho que sim, mas eu nunca conversei, especialmente a Zulmira, certamente, porque a Zulmira é uma grande escritora, né? Quer dizer, é uma notável escritora. Ela, surpreendentemente, a gente entrou em contato com ela, ela falou que, por incrível que pareça, ela não foi, quer dizer, ela tinha todos os indícios de ser uma assídua frequentadora, mas por N motivos ela acabou não sendo. Então, os outros não, né? Quer dizer, depois, teve uma coisa interessante aqui na biblioteca, porque depois, em 1955, né, acontece uma coisa muito importante na minha vida. Em janeiro de 55, eu estava começando o terceiro ano da Faculdade de Direito, e eu estou na colônia de férias da JEC, em Itanhaém, né, e em cima de uma mesa estavam várias revistas, inclusive o Cadernos de Nosso Tempo, número 4, do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Eu desconfio que foi o Jorge Cunha Lima que deixou lá, porque também era da JEC, ele era muito amigo do Cândido Mendes de Almeida. E eu conhecia o Cândido, já tinha visto o Cândido fazer porque ele era católico também, ele continua católico, e fazendo palestra e tal, mas eu não tinha me tocado muita coisa. Aí eu começo a ler a revista, e a revista fazia uma análise, principalmente das eleições que iam ocorrer no final daquele ano. E eu fui ficando absolutamente fascinado pelas coisas que estavam escritas na revista, porque me dava na verdade, era um grupo que estava desenvolvendo um modelo novo para a compreensão da economia brasileira, e da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, né? Um país que havia uma revisão da história do Brasil. O Estado do Brasil era colonial, como sempre, até 1816, 22, mas de 22 até 1930, eu aprendo lá naquele dia, que o Brasil era um país semicolonial. E o Brasil só se tornava realmente uma nação e começava a fazer a sua revolução industrial, nacional e industrial, em 1930, com a Revolução de 30 e Getúlio Vargas. E aí a grande associação que o Getúlio Vargas promove entre empresários industriais, trabalhadores e técnicos do governo, a burocracia pública, né, quer dizer, para fazer frente à oligarquia que havia dominado o Brasil até 1930, formada fundamentalmente
pela agricultura exportadora, fundamentalmente as famílias cafeicultoras, né? E o imperialismo, né? Inglês e depois americano, que queriam manter o Brasil eternamente agrícola, a partir da lei das vantagens comparativas do comércio internacional. Eu fui lendo tudo aquilo e fui ficando absolutamente fascinado, né? Eu sei que quando eu terminei de ler a revista, acho que eu li toda a revista, ou quase toda, né? Eu tomei uma decisão. E a decisão foi, eu ia ser juiz de direito, estava fazendo faculdade e meu plano era ser juiz de direito. E eu tomei a decisão firme e forte de que eu não ia ser mais juiz de direito, eu ia terminar a faculdade de direito, porque eu já estava noivo, né, um namorado, bem quase noivo, vou fazer 50 anos de casado daqui a alguns dias. Ah, que bacana. Então, e resolvi que eu ia ser sociólogo ou economista do desenvolvimento. Essa foi, não sabia bem se seria sociólogo ou economista, mas eu sabia que era do desenvolvimento. Mas é uma ideia bastante precisa para alguém precisa. Da idade que o senhor tinha para tomar essa decisão. Isso é interessante. Porque assim eu ia poder contribuir para o Brasil e tal. Então foi isso que orientou a minha vida, a partir de então. E aí a biblioteca entra outra vez assim, porque eu não sei exatamente em que ano, eu acho que foi 57, mas 58, 56, eu não posso garantir, é 57. O Roland Corbusier dá um curso aqui, e neste auditório. Ai, que fantástico, isso a gente não sabia. Isso é interessante, ele deu um curso, e esse curso, eu não sei quantas aulas foram, mas foi à noite um número razoável de aulas, e eu assisti-as religiosamente a essas aulas, né? Porque eu não podia ir para o Rio, eu estava noivo e, enfim, precisando casar, né? Tinha acabado de terminar a faculdade, estava terminando a faculdade de Direito, né? E aí para procurar depois como é que eu resolvia a minha vida. Então não tinha condição nenhuma, meu pai tinha falido com o jornal, né? O meu sogro não era rico, né? Então o negócio era tratar de cuidar da vida. Mas eu consegui, quer dizer... Então, aí eu comecei um trabalho grande para... Formei-me em 57, mas eu não queria ser advogado, ponto. E também não ia muito menos juiz de direito, porque isso, né, você tem que fazer concurso. Então, eu nem me inscrevi na ordem, nada, nessa época eu trabalhava como jornalista. Eu tinha continuado o jornalismo lá do jornal O Tempo, eu tinha ido para o jornal Última Hora. E na Última Hora eu fiquei 2 anos e meio, né, ocupei cargos de... Tinha uma pequena coluna, mas era muito nacionalista, e o diabo do Carlos Rizzini, o diretor do jornal, fechou a minha coluna. Mas eu era copydesk e depois, no final, eu me tornei com 22 anos secretário da primeira edição, que era menos importante, aquela que saía de madrugada, cedinho. O diretor-geral do jornal, o redator de redação, o geral era o Rizzini, era o Álvaro Paes Leme, que fechava a segunda edição, de manhã cedinho. Mas acontece que eu não recebia salário, o salário você recebia com 3 meses de atraso, tal, um drama. Resultado, eu mudei-me, quer dizer, eu resolvi, apareceu uma oportunidade de trabalhar em publicidade. Eu fui trabalhar em publicidade, mas sempre com a ideia de que eu estava ali provisoriamente, porque eu estava procurando fazer um curso de pós-graduação ou alguma coisa na área de economia e sociologia. E depois de várias tentativas frustradas, apareceu a Fundação Getúlio Vargas, em 58, meu irmão tinha sido aluno, estava sendo aluno da Fundação, era um curso novo tal, e tinha concurso. E aí eu fiz o concurso em 58 para a Fundação. E aí tem uma longa trajetória. Ainda tive a passagem, porque para ser professor da Fundação eu tinha que ser professor de administração. Eu não podia ser de economia nem de sociologia. Então eu fui ser professor de administração, mas eu aprendi tudo que eu pude de sociologia e economia. E afinal fiz meu doutorado em livre-docência em economia. Tudo em economia. Professor, e essa militância católica, o senhor, assim, em vários textos seus, o senhor afirma que deixou marcas, legados que foram importantes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Não, deixou, quer dizer, porque há sempre um aspecto bom na Igreja Católica, em qualquer religião, certos valores, etc., que você aprende, né?
Mas, na verdade, eu abandonei catolicismo, igreja, etc., já um pouco depois, quando eu fui para os Estados Unidos, em 1960, já na Bolsa, eu fui já chegando à conclusão de que foi muito menos estudando Marx e muito mais estudando a sociologia americana que eu cheguei à conclusão definitivamente que tudo aquilo não fazia muito sentido, né? Embora fosse muito... A igreja era uma coisa muito concreta, muito material, como qualquer igreja, né? E embora a religião fosse uma coisa muito necessária para os homens, né, porque dá segurança a eles contra o desconhecido, especialmente a morte, e embora as religiões também sejam muito importantes para as sociedades, porque elas ajudam as sociedades a se autorregularem, né, os 10 mandamentos servem para coisas importantes, por exemplo, né? Quer dizer, apesar de tudo isso, me parecia que a religião ia ficando menos importante, né? Acho que eu estava enganado, né? Porque a religião continua muito importante, mais importante do que devia. O fato concreto é que eu abandonei isto. Mas eu tive ainda uma experiência interessante, porque duas, uma em relação à igreja. Uma foi que eu, em 1968, agora já fazendo doutoramento para economia, mas eu sempre fui um economista muito estranho, né? Um economista político que também se interessou por sociologia o tempo todo, ciência política. Naquele momento, né, professor? Eu não gosto da palavra heterodoxo, mas enfim, era economista político. E eu, quer dizer, em 1968 eu começo a ver um movimento estudantil. E o Oscar Pedroso Horta escreve em fevereiro de 68, no estado de São Paulo, uma série de reportagens sobre a Revolução Estudantil. Ele era um grande repórter. Eu fiquei fascinado e comecei a escrever um ensaio. E eu escrevi um longo ensaio sobre a Revolução Estudantil, que eu escrevi entre fevereiro de 68 e agosto, né? De forma que eu passou maio de 68, eu vendo a coisa e estava escrevendo. Aí terminei o ensaio e levei-o para ser publicado pela editora Perspectiva. A Zulmira, que nessa época eu fazia anos que eu não via a Zulmira que era consultora editorial da editora, deu um parecer favorável, né? Me olhando bravo, né? E naquela hora ela era mais brava porque era mais forte fisicamente. Mas aí eu cheguei para o Jacob Grinsburg e disse: olha, mas esse meu é um ensaio de 70 páginas, é pouco. E está acontecendo uma revolução política na Igreja Católica, que tinha havido já, em 64, o Vaticano II, o Concílio do João XXIII, que havia mudado muita coisa. E aí, em 68, naquele momento que eu estava falando com o Jacó, estava acontecendo a reunião de Medellín dos bispos, que ia fazer anterior à teologia da libertação, e que ia fazer a grande revolução da Igreja Católica Latino-Americana. E eu disse para o Jacó Grinsburg: então eu volto daqui a 3 meses com um ensaio de umas 30 páginas. Só que eu demorei 1 ano, escrevi 100 páginas, né? E o resultado disso é um livro que chama-se As Revoluções Utópicas, tá aqui, ó. Né? Que foi reeditado recentemente. Mas antes disso, eu já havia publicado o meu primeiro livro. Que o meu primeiro livro chama-se Desenvolvimento e Crise no Brasil. E é um livro que eu escrevo entre 1963 e 68. Ele é publicado em 68, em agosto de 68. E é um livro que, digamos, está na linha do ISEB, não é? Porque ele está nos primeiros capítulos, primeiro, segundo e terceiro capítulo, fazendo a análise da Revolução Nacional, da Revolução Industrial, da Revolução... dessas duas revoluções, que são a Revolução Capitalista Brasileira. Mas aí mostra que a partir de 1960 começa uma grande crise. E aí faz a análise da crise. E já explica como o modelo que o ISEB havia bolado, e a CEPAL também, que era muito semelhante,
começavam a entrar em crise e dar as razões para isso. E depois, no final, aí, já tinha 64 atrás, então faz uma crítica muito forte, né, aos militares e à política econômica do governo militar da época. E como é que foi a repercussão? Foi magnífica, porque o livro esgotou em 3 meses. Só que, em dezembro de 68, veio o ato 5, né, e fechou tudo outra vez, porque havia uma certa abertura depois de 64 naqueles E nesse momento o senhor estava lecionando na Eu já estava lecionando na GV. Na GV já há uns 10 anos. Já estava lecionando na GV, já tinha, quer dizer, o livro eu tinha terminado em 67 realmente, estava escrevendo os ensaios sobre os estudantes e depois sobre a igreja. Uhum. Mas aí o Jorge Zahar, da editora Zahar, que foi um grande editor, ele me disse que não dava para publicar o livro, porque a crítica porque era um livro muito... A repressão naquele momento estava muito violenta. Ele tinha razão. De forma que o livro passaram-se 2 anos e em 1970, um amigo comum, acho que foi o Cândido Bueno de Azevedo, contou ao Caio Graco Prado que eu tinha esse livro. E o Caio Prado me procurou e disse que queria publicá-lo na Brasiliense. E aí então eu fiz pequenas modificações, quase nenhuma, e saiu a 2ª edição. E aí o livro continuou vendendo muito, aí a situação estava um pouco melhor. E o senhor, como professor, não sofreu nenhum tipo de... Sofri. Repressão, represália, interferência, censura? Não, houve o seguinte, quer dizer, eu fazia críticas muito fortes à política econômica. Também fazia a ditadura, mas fazia a política econômica. E o Roberto Campos, né, que depois ficou meu amigo em termos, mas ficamos de boas relações, tivemos boas relações já nos anos 90. O Roberto Campos ficou muito bravo, né, e eu tinha viajado, e primeiro foi à fundação onde ele estava saindo daquele momento do Ministério do Planejamento, onde ele tivera um papel decisivo no governo Castelo Branco. E ele foi, com todo o prestígio dele daquele momento, ele foi ao Simões Lopes, presidente da fundação, e pediu a minha cabeça, né? Aí foi muito importante o Gustavo de Sais Silva, que era o diretor da escola e muito amigo meu, que me defendeu, né? E o Simões resolveu não me demitir. Mas aí foi engraçado, eu tinha viajado, eu estava para os Estados Unidos e eu recebo um aviso da escola que o Roberto Campos queria fazer um debate público comigo. Ele era um ilustre economista, ex-ministro já, tal. Eu era um jovem, né? Estava saindo dos cueros, mas enfim. Eu disse, tudo bem, né? Mas aí acho que o Roberto caiu em si, né? E resolveu que não queria. E propôs um almoço. Então, lá fomos ele, um assessor, o Gustavo, um outro professor da escola e eu, almoçáramos no Cadouro. E o Roberto veio com o livro todo assinalado de amarelo, né? E aí tivemos um debate ali no almoço, amável, tudo bem, e acabou a história. Não acabou ainda a história porque ainda tinha um inquérito militar, policial militar que foi feito. Mas esse inquérito, afinal, não deu em nada, não me aborreceram, e o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando foi secretário, chefe de gabinete do Buzaide, no regime ditatorial, descobriu o processo lá e deu encerramento a ele. Professor, o senhor tinha sido o orientador da sua tese de doutorado, que foi o Delfim? Inicialmente. Ainda estive com ele agora, numa reunião na Fiesp. Uhum. Porque, então, quando eu vou... Então, eu fiz o concurso na Fundação em 58. Entrei na Fundação em 59, 1º de abril de 59. A minha carteira de trabalho diz. E fiquei um ano, e fui fazer o meu mestrado. Eu acho que eu sou o decano da Fundação Getúlio Vargas. Sou o professor mais antigo da Fundação, que é professor regular. Além de ser o único emérito.
Mas quando ele... Então fiz o meu mestrado lá e quando voltei, lembra que a minha decisão era que eu ia ser sociólogo ou economista do desenvolvimento. E era acho que nessa ordem. Portanto, assim que eu cheguei ao Brasil, em setembro de 61, e em outubro eu bati na porta do professor Florestan Fernandes. A história é ótima, você precisa contar com detalhes. Eu não tenho, infelizmente eu sou péssimo em lembrar assim, os detalhes, as coisas típicas, a minha memória não é boa para isso. Mas eu sei que eu cheguei na sala dele, marquei hora, cheguei na sala dele, conversei com ele, disse que eu estava fazendo uma pesquisa sobre as origens étnicas e sociais dos empresários paulistas, que era uma pesquisa puramente sociológica, e que eu estava muito interessado em fazer um doutoramento com ele. Mas ele me recebeu com grande frieza, não mostrou nenhum interesse, quer dizer, evidentemente um jovem que vinha da faculdade de Direito não agradava. Um jovem que tinha ido fazer um MBA nos Estados Unidos em Business, e vinha de uma escolinha agora que ninguém conhecia naquela época, que era a GV, eu sei que ele não deu a mínima. E o senhor ficou muito frustrado com essa... Eu fiquei frustrado porque eu vi que ali não tinha... E naquela época não havia mestrado, doutorado regular. Sim. Não havia um curso que você pudesse se inscrever e ser admitido ou não. Era uma relação pessoal de professor com aluno. O único professor, eu não conhecia nenhum professor, nem professor nem alunos. Eu conhecia na sociologia, nas ciências sociais. O presidente Fernando Henrique o senhor não conhecia? Não, eu só vim conhecer o Fernando Henrique bem mais tarde, em 1970. Eu assisti a tese de titular dele em 69 e quando ele me convidou para membro do conselho do SEBRAP em 70, eu o conheci. Mas o professor Florestan... O professor Florestan deu não e ponto final. E eu, não tive muito tempo para reagir. Aí em janeiro, logo 2 meses depois, em janeiro de 62, a Unesco realiza aqui em São Paulo uma conferência internacional da qual vieram o Kaldor, o Kalecki, o Allais e o Timbergen, ou seja, 4 grandes economistas, pelo menos 3 grandes economistas, talvez o Allais também. E eu fui lá, né? E assisti toda a conferência, e dei palpite em todo o tempo, etc. Né? E quem coordenava a conferência era o Delfim, que era um gordinho que passava para lá e para cá, por lá. Né? E aí, então, quando chegou o final da coisa, eu pedi a ele para ser meu orientador, ele topou. O senhor era ousado também, né? Eu tinha que fazer, eu tinha que sair, eu estava definido que eu ia fazer isso. Eu estava dentro da fundação, não tinha um espaço, porque você não podia fazer doutorado lá. Depois se abriu, mas eu estava com pressa. E comecei o doutorado com ele, participei de dos seminários que ele realizava. Tinha um seminário nas sextas-feiras que tinha sempre uns salgadinhos, um uísque, né? Tinha outros seminários, né? E eu era sempre um pouco estranho no ninho, porque eu era... Mas o Delfim naquela época já era nacional desenvolvimentista. Depois é que ele deu um ar de que não era mais, mas continuou sendo. Mas ele usava Celso Furtado e tudo isso. E eu aprendi alguma economia naquela época, foram uns 3 ou 4 anos. Só que eu não conseguia fazer o meu exame. Só no finalzinho eu consegui fazer um exame, porque tinha que fazer 2 exames. E eu só fui defender, aí o Delfim foi para a política em 65, e eu só fui defender a minha tese de doutorado na FEAJA, aqui na USP, no campus da USP hoje, atual. Mas eu defendi uma tese de doutorado em economia com uma tese de sociologia. Né? A minha tese, a orientadora foi a professora especial, esqueci, de repente saiu o nome. Ela teve um papel muito amável, mas ela não teve nenhum papel substantivo na tese. É uma professora de cooperativas, né? E boa pintora também. O nome, de repente, foi-se embora.
E eu defendi a tese em 72. E é uma tese chamada Mobilidade e Carreira dos Dirigentes das Empresas Paulistas. Que era uma segunda pesquisa que eu tinha feito com empresários, além daquela sobre as origens étnicas e sociais. O senhor entrevistava os empresários? Como é que o senhor fez essa pesquisa? Como é que o senhor... Foram pesquisas feitas com pesquisadores, não foram pesquisas com entrevistas pessoais. Tanto uma quanto a outra, a primeira pesquisa foi com empresários, porque a ideia era descobrir as origens étnicas e sociais dos empresários, e, portanto, os dados obtidos eram daqueles que tinha fundado a empresa ou havia se desenvolvido decisivamente a empresa, podia estar estando vivo ou morto. E houve vários, então, que foram dadas informações, eram só informações objetivas. A segunda pesquisa, que teve um grupo, teve o Ratner participando e o Orlando Figueiredo participando, era baseada na primeira, mas aí usava mais os administradores atuais, eram dirigentes de empresas. Então, mas também eram perguntas objetivas, não era uma conversa, não. Então, eu não entrevistei pessoalmente. O Eduardo Suplicy foi entrevistador em uma das minhas pesquisas. Genial. Né? Mas depois ficou muito amigo meu. Ele era aluno da GV, né? Então, quer dizer, eu fiz o doutorado em economia desse jeito, né? Sempre com o pé na sociologia, né? E depois também cada vez mais na ciência política também, porque aí comecei a estudar muito Estado, essas coisas. E naquele momento o senhor dialogava muito com as pessoas que estavam diretamente, enfim, com cientistas políticos? Sim, quer dizer, a partir de... Então, a partir de... Eu não tinha acesso, eu estava estudando por minha conta, e muito. Aí eu já tinha todas as formas para estudar por minha conta, mas eu não tinha um grupo que estudasse, com quem dialogar muito, não. No direito, o senhor eu tinha na faculdade, eu tinha na GV. Na GV porque na GV eu tinha. Na GV eu tinha lá, eu era do Departamento de Ciências Sociais da GV, então eu tinha lá o professor Antônio Angarita da Silva, que é um excelente cultura e uma pessoa com quem também aprendi bastante, 10 anos mais velho que eu, mais ou menos. Tinha vários outros, tinha o Juarez Brandão Lopes, tinha outros professores, então já comecei a conversar lá. Depois, quando o SEBRAP é criado em 1970, aí eu vou ter todo o diálogo com o pessoal do SEBRAP. Eu me torno membro do conselho do SEBRAP, apresento alguns dos meus papers lá, vou com frequência ao SEBRAP, né? E aí eu vou me aproximar da Escola de Sociologia de São Paulo. Então, isso é uma coisa importante, porque quando eu chego no SEBRAP, quer dizer, eu estava realmente interessado, quer dizer, nas ideias de esquerda, né, social-democráticas. Eu nunca fui extrema esquerda na vida, mas desde o ISEB eu era centro-esquerda e nacionalista. O meu nacionalismo foi perdendo um pouco do seu vigor quando eu chego no SEBRAP, né, e eu não percebi direito o que estava acontecendo. Mas eu percebi que havia ali um número grande de pessoas, né, das quais eu inicialmente excluí o Fernando Henrique por equívoco meu, né, mas o Chico de Oliveira, por exemplo, que faziam uma crítica muito violenta ao ISEB. E faziam uma crítica muito violenta, na verdade, ao ISEB, à CEPAL, quer dizer, e ao que ele chamava do dualismo, as ideias dualistas dessa gente, isso e aquilo. E a ideia da burguesia nacional, né? Que burguesia nacional não havia. Quem tinha inventado isso era o Fernando Henrique, mas eu não sei, eu fiquei amigo dele e resolvi não olhar o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ficou ele é impossível, né? Ele é muito charmoso, muito agradável. O Fernando Henrique ficava separado. E eu escrevi, né, nos anos 70, eu começo a fazer a análise aí do modelo brasileiro dos anos 70. Eu acho que eu fiz o primeiro artigo completo, é um artigo de 1970, chamado Dividir ou Multiplicar, a concentração de renda e a recuperação da economia brasileira, que inaugura toda uma análise, e que era muito parecida, sob certos aspectos, com a análise da teoria da dependência do Fernando Henrique, em analisar a mudança de modelo.
Mas era completamente diferente, isso eu não percebi, porque eu continuava achando que havia uma burguesia nacional, sim senhor. E que uma burguesia nacional e a ideia de nação eram muito importantes. Aí, quando chega em 1980, eu escrevi eu publiquei um livro importante nos anos 70, que é... dois livros importantes nos anos 70. Um que é Estado e Subdesenvolvimento Industrializado, e que é toda uma análise do modelo brasileiro dos anos 70, o modelo dos militares. Né? Concentrador de renda, modernizador, etc. E fiz também, não só do Brasil, mas tentava ser mais geral, que aliás foi um erro meu. Devia ter ficado só no Brasil, para ficar mais específico. E fiz uma outra coisa muito importante, porque eu comecei a discutir a partir dos anos 70, a partir de 75, eu percebi que estava começando uma mudança política importante no Brasil. Os empresários começam a fazer a crítica da estatização e a campanha contra a estatização. E aí em 77, em abril de 77, há o pacote de abril do Geisel. E aí eu vejo os empresários, toda a sociedade, mas também os empresários aí, que estavam até aquela hora calados do ponto de vista político, começaram a criticar o governo fortemente. Aí eu escrevi uma série de artigos na Folha. Nessa época eu já escrevia regularmente na Folha, desde 74, 75, e esses artigos, depois eu faço uma série de adaptações e se transforma no livro O Colapso de uma Aliança de Classes. Era o colapso da aliança dos empresários, da burguesia industrial nacional, né, com a burocracia do Estado, especificamente. E também nesses anos, há uma coisa que eu falei que eu escrevi 3 livros importantes, porque em 72 eu tinha publicado um livro chamado Tecnoburocracia e Contestação, onde tinha aqueles 2 ensaios que eu falei sobre a revolução política da igreja e do estudantil, mas tinha uma coisa nova que ia me ocupar muitos anos, nos anos 70, que é a teoria uma teoria sociológica, teoria social, a teoria da nova classe média profissional, ou tecnoburocracia. O ensaio chama-se A Emergência da Tecnoburocracia. É um ensaio que eu gosto muito. E depois eu escrevi um outro ensaio, aí já mais marcado. Aí o Chico de Oliveira, né, numa conferência no SEBRAP, disse, mas se tem classe tem que ter modo de produção. Aí 4 anos depois eu apareci com um paper chamado Notas Introdutórias ao Modo Tecnoburocrático ou Estatal de Produção, em que eu mostrava que havia um modo de produção correspondente, que havia uma relação de produção correspondente, que era a organização. Era uma coisa muito interessante. E nesse período o senhor esteve frequentemente ligado ao SEBRAP? Sim, estava ligado ao SEBRAP. Mas você veja... E o senhor era uma voz solitária? Essas teses todas que o senhor eu estava ligado ao SEBRAP, mas eu não era eu não trabalhava no SEBRAP. Eu continuava trabalhando na Fundação Getúlio Vargas. E também trabalhava na iniciativa privada, né? Eu fui diretor do Pão de Açúcar, então eu era meio período, meio período. Tem essa capacidade de transitar por mundos que em geral não conversam. Durante 27 anos eu tive meio período no Pão de Açúcar. E 26, por aí. Mas eu tinha contato com eles, e eu acho que nós mantínhamos uma certa autonomia. Esse paper que eu escrevi sobre o modo estatal de produção, eu mandei para ser publicado no Estudo SEBRAP. E o Janotti não havia santo de que publicasse, porque era muito heterodoxo, né? Heterodoxo em relação ao marxismo, né? Quer dizer, foi só graças à intervenção do Fernando Henrique que o Janotti publicou, mas publicou com uma crítica dele, junto, no mesmo... De quando que é? É de 77. Quer dizer, eu pus também o mesmo... como eu estava desanimando de conseguir publicar no Estudo SEBRAP, que era a única revista que talvez pudesse publicar naquela época, eu também publiquei na primeira edição do livro, como primeiro parte do livro. Mas aí você veja que havia... o meu tipo de pensamento não era bem o pensamento, né, convencional que dominava o SEBRAP de jeito nenhum. Então o senhor dava aula na GV, trabalhava como administrador do Pão de Açúcar, frequentava os seminários do SEBRAP, o que não era uma coisa comum, né, professor? Naquele período, esse tipo nada comum. Ausência de preconceito em relação à experiência. Ainda fui presidente de uma instituição, mas é uma instituição fictícia,
que nós inventamos lá no SEBRAP, eu ajudei a inventar, né, para fazer contratos com o governo militar, que assim dá um pouquinho de verba, porque o SEBRAP direto não podia fazer. Que era o que? A Sociedade de Estudos, é isso? Econômicos e Sociais? Eu acho que era, não tenho certeza. Uhum. O senhor foi presidente? Isso, foi, então é essa. Era o próprio SEBRAP, né? Mas em 1981, eu publiquei na revista Dados um paper que chama-se Seis Interpretações do Brasil. Esse paper é importante para mim, teve bastante repercussão, a revista é muito boa, e nesse paper eu colocava duas interpretações do Brasil pré-64. A interpretação da vocação agrária do Brasil, e a interpretação nacional desenvolvimentista, ou a interpretação da burguesia industrial, eu não lembro exatamente o nome que eu dei. E depois eu dava 4 interpretações pós-64. A interpretação autoritária e modernizante, do Roberto Campos e do Golbery, dos militares. A interpretação da superexploração imperialista, da teoria da dependência radical, não é? Do Gunder Frank, do Rui Mauro Marini. E a interpretação que eu inventei, chamava-se Funcional Capitalista Ressentida, que era de todo o pessoal do SEBRAP, né? Menos o Fernando Henrique, né? E a interpretação da nova dependência, em que eu colocava o Fernando Henrique, eu e mais alguns que eu não me lembro mais. Eu gosto do paper, mas hoje, né, eu acho que o paper está errado, porque eu devia ter posto o Fernando Henrique junto com os outros da interpretação funcional capitalista ressentida, ou um nome mais adequado para elas era da teoria da dependência associada, que foi o nome que o próprio Fernando Henrique usou para ela. Mas eu só ia descobrir isso agora, mais recentemente, eu já lhe conto. Mas naquela época o que nos interessava era outro assunto, não eram esses. A teoria da dependência já estava passando, o que nos interessava era a transição democrática. E eu tinha toda uma teoria, que era uma teoria nova, né, que as pessoas não perceberam direito, mas era uma teoria nova, explicando a transição democrática através da mudança de posição da burguesia. Porque que o resto da sociedade tivesse contra era fácil entender, mas a burguesia já era mais complicado. Eu tinha toda uma explicação, hoje eu tenho um belo paper explicando isso. Why Democracy Became the Preferred and Consolidated Regime Only in the 20th Century, um nome muito complicado. Então eu vou participar muito ativamente da transição democrática, inclusive porque quando cheguei em 82, o Montoro me convida para participar dos estudos, da campanha dele. Eu não era político, mas foi aí chamado, lá fui eu, né, trabalhar com o Andrezinho, o Serra, e afinal, quando chega em 83, ele me convida para ser presidente do Banespa, aí eu vou ficar durante 2 anos presidente do Banespa, e mais 2 anos chefe do governo, chefe da Secretaria do Governo do Montoro, onde eu participo de toda a campanha das diretas, participo da decisão que o Montoro tomou de fazer a grande comício da Praça da Sé. O Montoro foi o grande líder ali da campanha das diretas, né? O grande líder, digamos, da oposição foi o Dr. Ulisses, mas o grande líder da transição mais imediata ali foi o Montoro. Um homem de uma generosidade e de um espírito público imensos, como também era o Dr. Ulisses. Então foi um momento importante, quer dizer, mas uma coisa interessante que foi antes disso, desculpe, é que em 66 eu convidei o Plínio Arruda Sampaio para dar aula na escola, ele voltou ou 65, e em 66 ou 60, nós vamos almoçar juntos aqui num restaurante aqui perto, e dizemos quem podia ser o candidato da esquerda nas eleições que ia haver em 79. E aí concluímos que era o Fernando Henrique. Foi visionário. Demorou um pouquinho, mas depois... O Plínio descobriu mais cedo que o Fernando Henrique já não era mais exatamente esquerda. Eu demorei mais tempo. Bom... o senhor está no governo? Governo, aí, quer dizer...
Bom, mas no início dos anos 80 também vai acontecer uma coisa muito importante do ponto de vista intelectual para mim. Mas antes de ir para o governo, eu, dando uma aula na GV em 1980 sobre inflação, eu descubro a inflação inercial. Eu descubro o fato de que a inflação é um processo em que as empresas aumentam alternadamente os seus preços, de forma que são obrigadas a aumentar. Uma indexação informal. E aí eu chamo o Nakano, com quem eu vinha estudando marxismo bastante, depois teoria econômica bastante. Isso, já na GV. Já na GV, nos anos 70. Como ele colega. Foi seu aluno, né? Não é isso? O Nakano foi meu aluno. Depois foi para os Estados Unidos, voltou, e quando ele volta, aí eu, já meu colega, né, ele vai trabalhar comigo, nós vamos estar juntos. Né? Vamos ler Capital, vamos ler Vocês John tinham mais Robson. Afinidade do que o senhor tinha com seus colegas do SEBRAP? Ah, né? Muito mais. Ele é uma afinidade, né, para valer. Né? Então estudamos muito. E aí quando chega em 82 eu chamo o Yoshiaki para escrevermos um paper sobre a inflação inercial. Chama-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. Que afinal nós apresentamos na ANPEC em 83, que a meu ver é o primeiro paper que existe na história do pensamento econômico brasileiro, né, sobre a inflação inercial. O pessoal da PUC ia fazer depois, um ano depois, eles iam ter um paper completo. O Chico Lopes e o André e o Pércio. Eles iam depois também fazer um mecanismo de autorização da inércia diferente da conversão com tableta que nós apresentamos primeiro. Mas então ali começava também, então nós tínhamos duas, eu começo a década de 80 com duas batalhas, porque a minha vida sempre foram batalhas. Uhum. Né? Então era a batalha da transição democrática, que nós já víamos desde o começo dos anos 70, e agora havia a batalha de acabar com a alta inflação. Uhum. E para as duas eu tinha meus instrumentos, né? Eu tinha instrumentos intelectuais sempre. Eu tinha um instrumento a teoria da transição democrática com base na participação dos empresários e o colapso da aliança de classes, e agora a teoria da inflação inercial, que nós publicamos um livro já, Nakano e eu, em 84. E aí, quando nós temos as experiências, temos a experiência fracassada de aplicação da teoria no plano cruzado, que é um desastre profundo, né? E em seguida, lá vou eu ser ministro da Fazenda, né? Do governo Sarney. Do governo Sarney. Né? O doutor Ulisses deu 4 nomes, entre os quais o meu nome, e o Sarney, afinal, ficou com o meu nome. Mas a crise era profunda, e era uma crise não só econômica, financeira, né? O Brasil em moratória, já declarada, e, portanto, quebrado externamente, as empresas falindo, os estados falindo, porque tinham tido uma receita brutal no ano anterior, e depois tinha desaparecido a receita, né? Com o colapso do plano. E eu sei que eu faço uma política de emergência, isso não importa, não vou contar a história aqui dos 7 meses e meio que eu fiquei lá. Eu fiz um plano que ficou famoso, o Plano Bresser, que não resolveu o problema da inflação, era um plano de emergência, nem era para resolver, e depois eu fiz uma coisa muito interessante, que foi toda a negociação da dívida externa, uma ideia nova sobre a negociação da dívida externa, que afinal foi o que resolveu o problema 1 ano e meio depois que eu saí. O Plano Brady foi baseado nas minhas ideias. Minha proposta bem concreta. Mas eu fui para... Mas o tamanho do desafio o assustou, professor? Não. Quer dizer, assustou porque, quando me perguntaram, me perguntaram isso. Houve uma coisa interessante, que foi na semana que eu assumi o ministério, eu fui para o Rio e lá encontrei o Celso Furtado. E depois vim para São Paulo e aqui encontrei o Olavo Setúbal. Os dois tinham a mesma idade, mais ou menos. Os dois têm a mesma inteligência, só que os dois são completamente diferentes, né? Ideológica, profissionalmente, etc.
E os dois disseram para mim exatamente a mesma frase, quase que letra por letra. Disseram assim: Bresser, você é um louco, você está pegando o Ministério da Fazenda na pior crise desde 1930. Foi essa a frase. Mas, enfim. Bom, então, nós estávamos falando sobre o Ministério da Fazenda, dada a impossibilidade de fazer ajuste fiscal no governo Sarney, eu pedi demissão em dezembro, né? E eu acho que eu tinha razão, porque 2 anos depois, exatamente, a economia brasileira estava em hiperinflação. A inflação foi 80% em março de 90. Os anos 90, né, começavam, é bom entender isso, começavam na base de uma hegemonia ideológica americana brutal. Quer dizer, eu no Ministério da Fazenda, eu tinha, quer dizer, naquele período, eu tinha feito uma transição, como eu chamava, isso é importante. Eu tinha feito uma transição, porque as minhas ideias de economia eram muito nacional-desenvolvimentistas. E o nacional-desenvolvimentismo implicava um conhecimento muito limitado de macroeconomia. Mas eu comecei a estudar mais macroeconomia, comecei a dar aulas de macroeconomia, dar aulas de teoria da inflação, teoria de equilíbrio de balanço de pagamentos, ao mesmo tempo que eu e o Nakano fazíamos um boletim lá no Pão de Açúcar, macroeconômico, de conjuntura macroeconômica, que ajudava muito, isso já desde o final dos anos 70, porque o Abílio Diniz era membro do Conselho Monetário Nacional, então precisava de um boletim. Isso todo tinha me dado um conhecimento de macroeconomia muito melhor do que os meus colegas nacional-desenvolvimentistas. E acho que melhor também do que os ortodoxos que rezavam pela cartilha monetarista e coisa que vale. O fato é que eu tentei aplicar isso no governo, não logrei. Ao mesmo tempo também eu faço uma análise da crise fiscal do Estado e da crise do Estado brasileiro, portanto. Eu já estava estudando bastante o Estado através da tecnoburocracia, que não era só estatal, era privada. Depois estudei o Estado especificamente nos anos 70, então, naquele livro Estado e Subindustrializado. E tudo isso se juntava para mim fazer a análise da crise do Estado. E eu vou publicar um livro no começo dos anos 90 chamado A Crise do Estado, que reúne ensaios sobre esse assunto. É um livro que também eu gosto. Mas o fato concreto é que os anos 90 foram anos de uma hegemonia ideológica americana brutal, né? E quando eu chego... o Mário Covas me fez um convite para ser candidato a deputado. Eu pensei muito, conversei muito com a minha mulher, que era contra, conversei com muitos amigos, uns eram a favor, outros eram contra. Mas, afinal, um dia, uma amiga, a Lídia Goldenstein, e um genro, o Elcio Tokeshi, me disseram uma mesma coisa que o outro, com 2 dias de diferença, que a minha contribuição seria mais importante no plano intelectual do que no plano para o país do que no plano político. Eu acreditei na história e decidi não ser político. Aí um mês, viajei para o exterior, que eu tinha uma viagem marcada, e quando eu volto, veio o convite do Fernando Henrique para participar da campanha dele. Eu não estava sendo candidato, aí não tinha como ele era meu amigo, nós estávamos... ele tinha acabado de resolver... Não tinha ainda. Tinha acabado de resolver o problema da alta inflação, fazendo o plano real e tal, e eu entrei firme na campanha junto com ele. Agora, quando eu chego no governo, são 2 coisas, né? Uma é o que você quer saber. Então eu vou contar primeiro isto, eu digo a ele que eu gostaria de ser ministro das Relações Exteriores ou ministro da Administração. Ele escolhe a segunda, o que foi ótimo para mim, afinal, porque o Ministério das Relações Exteriores era muito mais prestigioso, mas eu não creio que eu tivesse muita chance de fazer muita coisa junto com o Fernando Henrique. Na administração, não é, eu realmente tive um espaço muito grande. Eu tinha que arregaçar as mangas, né, professor? Não é só arregaçar as mangas, quer dizer, porque aquilo era uma secretaria muito pequena, que o Fernando resolve mudar de nome quando viu que eu era a pessoa,
depois lá Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mas continuava uma secretaria muito pequena. E os dois auxiliares diretos deles no Planalto, que era o Clóvis Garcia, né? Não. Meu Deus do céu, era o Clóvis. E o Eduardo Jorge, eles achavam que entendiam tudo, um de administração de empresas e o outro de administração pública. E eu não devia entender nada de uma coisa nem da outra, provavelmente. De forma que o clima não era muito bom. E eu, assim que cheguei, quando o Fernando Henrique me convidou, eu disse que eu queria fazer uma reforma constitucional, porque eu queria flexibilizar a administração, a estabilidade dos funcionários públicos. O que o Fernando Henrique disse que não estava no programa. Mas ele é um homem muito amável, muito correto e disse, não me proibiu. E deixou que eu começasse a defender a ideia, para ver o que dava. No meu discurso de posse já foi uma tempestade contra mim. Logo em seguida, saiu um artigo no Globo desta senhora, uma boa cientista política que fala na CBN toda manhã, e fazendo uma crítica violenta à minha reforma, e em seguida colocando uma porção de coisas que era exatamente aquilo que eu propunha. Né? Achei muito estranho, não é? Mas o fato é que eu insisti, depois de 3 meses a tempestade começou a diminuir, e começou a haver um interesse cada vez maior pela minha reforma, não só dos funcionários, não só da sociedade, mas também dos altos funcionários públicos. De forma que no final daqueles 4 anos, aquela foi a minha grande experiência de governo. Né? A experiência como ministro da Fazenda tinha sido frustrada, né? Ficaram coisas lá que foram boas, mas eu não tinha tido êxito afinal. Enquanto que ali eu achei que eu tinha tido um êxito muito grande. Porque eu fiz a segunda mais importante reforma do Estado brasileiro. Era uma reforma que estava baseada nas ideias que haviam sido desenvolvidas na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Austrália. E também um pouco nos Estados Unidos, com Reinventando o Governo. Uhum. Mas eu mudei muita coisa, fiz um modelo muito mais adaptado ao Brasil, desenvolvi um modelo teórico muito elegante. Juntei uma equipe de pessoas que ficaram entusiasmadíssimas com o modelo e ficaram realmente vestindo a camisa completamente. E depois as pessoas que iam tomando conhecimento, a coisa caía como uma luva, realmente estava na hora de começar aquela reforma. E de forma que aqueles 4 anos foram realmente absolutamente fascinantes. Eu escrevi um livro inteiro, editei editei 2 livros, organizei 2 livros, escrevi até um paper de filosofia política, que dava fundamentação teórica, quase filosófica para a reforma. Chama-se Cidadania e Res Pública, a emergência dos direitos republicanos. E depois eu escrevi um livro que até hoje não está publicado em português, chamado Democracy and Public Management Reform, que foi publicado pela Oxford University Press em 2004. E o interessante é que essa reforma continua no Brasil, menos a nível federal, mas lá também continua. E tem uma grande burocracia pública em Brasília, muito interessada nela ainda, mas ela diminuiu um pouco. Mas nos estados, em grandes municípios, ela continua sendo realizada. E os parâmetros que eu deixei aí continuam sendo altamente usados, teses se fazem de mestrado, doutorado, em cima das ideias. Quer dizer que eu tenho no meu site, eu tenho uma área lá chamada da Reforma da Gestão Pública de 95, em que eu coloco documentos e informações sobre elas quando calha. Não dá para fazer uma pesquisa muito sistemática, mas tem lá um razoável já. De forma que isso foi realmente uma experiência muito boa e que me deixou conhecido em boa parte do mundo, graças a ela. Mais que como economista a nível internacional. Mas aí, durante o governo Fernando Henrique, eu fiquei
muito decepcionado com o governo, do ponto de vista econômico e nacional. O governo era um governo absolutamente honesto, ele pessoalmente, era um governo socialmente muito sério, muito preocupado com ele e a Ruth, preocupado com os pobres e realmente dedicados, e a parte social do governo foi muito boa, graças ao Fernando Henrique, a Ruth e ao Vilmar Faria, que teve um papel muito importante. E os ministros, o Paulo Renato, o Zé Serra, né? E agora, em outras áreas também, direitos humanos, fez coisas muito boas. Agora, na área econômica eu acho que foi um desastre. E na área nacional foi também um desastre. E eu disse isso ao Fernando Henrique, não que era um desastre, mas eu critiquei a política que ele estava adotando, especialmente a política de câmbio, uma vez por mês, todos os meses. Exceto no mês anterior, exceto no ano da reeleição. No final da reeleição ele voltou, porque aí veio a primeira grande crise de balanço de pagamentos em 98, ele me procurou para saber como é que estava a coisa. E ele sempre me diz que a depreciação que ele fez, o único que deu o número certo para ele de quanto precisava fazer de depreciação cambial, em janeiro de 99 fui eu. Mas aí ainda fiquei mais 6 meses como ministro da Ciência e Tecnologia, mas na primeira reforma que o Fernando Henrique fez, eu saí. E ele primeiro me pediu o cargo, depois disse que me pediu 2 vezes, na mesma dia que pediu o cargo, que deixasse isso para outro dia, para mais tarde. Mas eu falei que eu não queria, estava na hora de sair do governo. E saí do governo. E aí comecei a fazer o trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos. Principal, que é a crítica da política econômica que começa a ser feita em 95. Na verdade, começa a ser feita no Brasil em 91, no segundo governo Collor, quando o Marcílio Marcos Moreira é feito ministro da Fazenda e o Armínio Fraga, da PUC, se torna diretor do Banco Central. E, naquele momento, o Brasil, na verdade, estava havendo uma mudança, quer dizer, aquela crise brutal econômica e política do Plano Cruzado tinha como resultado, afinal, a mudança na coalizão política que dirigiu o Brasil. A coalizão política que dirigiu o Brasil até entre 1930 e 1986, 86, era formada fundamentalmente por empresários industriais e burocracia pública. E com participação antes, na fase getulista e juscelinista, dos trabalhadores que são excluídos no período militar. Agora não. A partir de 91, o Brasil, até hoje, ele é um país dirigido por banqueiros, setor financeiro, rentistas que vivem de juros, grandes empresas que têm grandes capitais empregados em juros e pessoas, que vivem, então, que querem taxa de juros alta. E por empresas multinacionais que estão muito felizes com a taxa de câmbio apreciada, porque isso lhes permite mandar muito mais dólares ou euros para o exterior. E os interesses internacionais no Brasil, né, dos outros países, né, especialmente os países mais ricos, que também uma taxa de câmbio apreciada é ótimo para eles. Isso estava acontecendo ali. E o governo Fernando Henrique não foi capaz de enfrentar isso, acabou sendo... E eu comecei a fazer a crítica. Não pessoalmente ao Fernando Henrique, inclusive comecei criticando primeiro a América Latina como um todo, etc. Essa crítica melhorou de nível quando o Yoshiaki Nakano volta da experiência que ele teve no governo Covas, porque nos outros ministérios ele sempre trabalhou junto comigo. Mas quando eu fui para a administração, eu o indiquei para a Fazenda de São Paulo. E o Covas aceitou e depois me agradeceu muitas vezes por eu ter indicado o Nakano para ser seu secretário. Mas em 2001 ele volta para a GV, fazemos uma associação e escrevemos 2 papers importantes para mim, um de crítica à taxa de juros e outro de crítica à taxa de câmbio. E
e esses papers, e a partir daí eu passo a trabalhar intensamente nesse assunto, no assunto macroeconômico, digamos. Isso é depois da saída do governo... Sim, eu comecei a trabalhar já em 99, mas melhorou o nível do meu trabalho a partir de 2001, por causa da ajuda do Nakano. Aí, em 2004, acontece uma coisa, e eu estou quase fechando. Em 2004 acontece uma coisa interessante. Eu tinha sido convidado para ser professor visitante em Paris, na École d'Haute Étude en Sciences Sociales. E eu estou lá, dando uma entrevista, semelhante a esta, né, para o Afrânio Garcia e o Elgio Trindade, que estão fazendo uma pesquisa grande sobre intelectuais latino-americanos e seu percurso internacional. E há uma pergunta qualquer que eles fazem, e eu respondo assim, muito no bate-pronto, mas eu não sou da Escola de Sociologia de São Paulo, eu sou da Escola do ISEB. Eles tomaram um susto. Eu quase tomei um susto junto com eles. Né? Não susto, porque, claro, para mim era muito óbvio, quer dizer, era óbvio, porque a minha formação, a minha forma de ver o Brasil, né, eu havia aprendido primeiro com meu pai e meu tio, né, mas depois, e era consistente com isso, com o ISEB. Né? De forma que quando eu vou entrar aqui em contato com a Escola de Sociologia de São Paulo, que é 1970, a escola já existia há 10 anos, pelo menos, produzindo, eu já era uma pessoa formada. Já tinha publicado meu primeiro livro em 68. E realmente não comprei todas aquelas ideias. Tinha comprado amizade, tinha comprado ideias assim de democracia e justiça social, né? Mas não o diagnóstico do Brasil. E aí então o Afrânio me pede para eu fazer um seminário. Eu acabo fazendo 2 papers. E o paper mais importante chama-se do ISEB e da CEPAL, a teoria da dependência, que é uma crítica bastante forte que eu vou fazer à Escola de Sociologia de São Paulo e à teoria da dependência, especialmente a teoria da dependência associada do Fernando Henrique, que eu mandei para ele imediatamente quando terminei de escrever o artigo. A Escola de Sociologia que o senhor diz, a Escola de Sociologia Política? Ou não. A Escola de São Paulo é a escola do Florestan Fernandes, e que depois, e portanto, do Fernando Henrique, do Vefor, do Iane, é a escola que vai pensar o Brasil a partir da teoria da dependência, na crítica ao dualismo, na crítica à ideia da burguesia, da possibilidade da burguesia nacional. E o que a teoria da dependência associada, no fundo, dizia, assim, muito sinteticamente, era... Porque aí eu vou reler as coisas do Fernando Henrique, inclusive, porque eu sempre sabia que aquela frase que tinham atribuído a ele, esqueçam do que eu escrevi, era falsa. E eu me lembrava, mas eu fui ler, especialmente, o grande ensaio dele com o Faleto de 1969. 69 no Chile, 70 no Brasil. Dependência e desenvolvimento da América Latina. E desenvolvimento, porque a dependência era deles, a dependência associada era uma dependência muito boa. Aí eu percebi com clareza. Era realmente uma crítica muito forte às teorias do ISEB e da CEPAL, que viam o imperialismo como um inimigo, um adversário a ser enfrentado. Não, a teoria da dependência associada diz, olha, a burguesia nacional não há, eles aí não concluem explicitamente, logo nação não pode haver, mas dizem, mas não importa, o desenvolvimento está assegurado. Lembre-se que foi feita essa teoria em pleno milagre, 68, 73. Então parecia verdade que o desenvolvimento estava assegurado. Está assegurado desde que, mas, quer dizer, porque as multinacionais e a poupança externa vão garantir isto. Eles já estão investindo no Brasil, vão continuar investindo. Isso, mais a dinâmica do capitalismo, garante o desenvolvimento. O problema é que esse desenvolvimento é injusto e autoritário. E, portanto, precisamos de democracia e justiça social, o que era verdade, essa parte aqui. Só que o desenvolvimento estava assegurado, era um equívoco. A ideia de que você pudesse se associar ao império e aproveitar as frestas era uma tolice, era um equívoco.
Mas foi isso que o Fernando Henrique sempre acreditou e acho que acredita até hoje, né? E foi isso que orientou o seu governo, né? Mas não só do seu governo, porque essas ideias dominaram o Brasil inteiro, de alto a baixo, dominaram o PT, dominaram o PSDB, né? Todos. Você é de uma geração que foi criada com essas ideias, né? Eu já fui criado numa geração anterior. De forma que hoje, eu acabei de fazer agora, hoje, de manhã, eu fiz me convidaram, afinal, para fazer uma exposição no Conselho Superior de Economia da Fiesp, né? Eu já fui membro do primeiro conselho, etc., mas como eu fui a favor da abertura comercial lá quando fui ministro, as nossas relações se afastaram. Mas foi ficando claro para mim que o Brasil não se desenvolve, quer dizer, aquele primeiro artigo que eu escrevi em 1999, quando eu saí do governo Fernando Henrique, chamava-se Incompetência e Confidence Building, Construção de Confiança, na América Latina, depois de 20 anos de quase estagnação. Então eu estava dizendo ali que a política macroeconômica estava errada, era incompetência, e que a política nacional estava errada. Em vez de nós pensarmos com a nossa cabeça, nós passávamos a buscar confiança junto aos nossos credores em Washington e Nova York, e fazer o que eles mandavam e não aquilo que nós devíamos fazer. Sim. E que especialmente isso levava a uma taxa de câmbio apreciada e uma taxa de juros alta, que inviabilizavam o desenvolvimento econômico do Brasil e que interessavam a eles. E isso então é que então a análise macroeconômica se junta à análise política. E é o que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu estou programando escrever um livro chamado Nação e Competição, mas afinal o que eu fiz o ano passado, que me deixou fascinado, foi escrever um livro chamado A Macroeconomia da Estagnação, que acabou de ser publicado e que resume as minhas ideias sobre a macroeconomia brasileira e sobre a política brasileira no sentido amplo, né? Sobre a mudança na coalizão política e a necessidade de mudança outra vez se o Brasil quer voltar a se desenvolver. O Brasil só volta a se desenvolver se voltar a ser nação. E para isso é preciso uma coalizão política que seja mais ampla e que certamente leve os empresários industriais como parte dela. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é um otimista, inveterado, um apaixonado pelo país. E, enfim, desde a década, o senhor faz, inclusive, uma genealogia das suas batalhas desde a década de 50. É muito interessante e acho que é uma maneira de organizar a sua militância dentro da economia, da ciência política, é muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, qual que é essa batalha que está mobilizando nesse momento. E apesar do seu otimismo, o que mais decepciona o senhor como cientista social no Brasil, hoje? Como cientista social, o que mais me decepciona no Brasil é a profunda alienação dos intelectuais, né? Quer dizer, os intelectuais se alienaram lá nos anos 70, no início dos anos 70, com a teoria da dependência, ou com o ciclo Democracia e Justiça Social. Não se alienaram da justiça social e da democracia e contribuíram para isso. Mas depois isso se esvaziou, né? Não dá mais para continuar distribuindo renda através do aumento da carga tributária, e eles estão absolutamente sem nada a dizer ao Brasil. São profundamente alienados do ponto de vista nacional, isso se espelha na sua produção, que é em grande parte irrelevante, ciência normal, né? Second rate. Segundo, se espelha no Qualis, não é? O Qualis que dá pontos aos papers publicados em revistas. Se você publica numa revista estrangeira, exceto o pessoal de sociologia, você tem mas os economistas, os cientistas políticos, você tem 3 vezes mais pontos se for uma revista estrangeira do que brasileira. Isso significa que nós estamos estabelecendo como padrão de toda a produção das ciências sociais no Brasil, os padrões americanos, fundamentalmente, ou estrangeiros de modo geral.
o que é absurdo. Né? Se fosse isso para física ou para matemática, tudo bem, mas para ciências sociais é um escândalo. E também nas suas grandes reuniões anuais de ANPOC, ANPEC, em que os convidados são sempre estrangeiros para fazer as grandes conferências, né? Como se eles tivessem a verdade para esses matutos aqui aprenderem. E tragam alguns, tudo bem, mas que chamem também os brasileiros. Então é uma alienação muito grande, muito maior que a dos empresários. Né? Os empresários, porque os empresários são muito mais limitados intelectualmente por definição, não é a atividade deles, mas eles são pessoas que têm um bolso, né? E o bolso, né, ensina que os seus interesses, e os seus interesses se identificam com o mercado brasileiro, com a nação brasileira, eles acabam, especialmente os empresários industriais, e seriam também os empresários agrícolas, se não tivessem certas vantagens no momento, que não importa, o que eu chamo da doença holandesa. Mas esses empresários, então, podem ser uma base da nação brasileira, como os próprios trabalhadores também, que esse não tem alternativa. Né? Porque o grande drama do Brasil é que as suas elites, né, elas, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França, as elites podem brigar entre si e brigar com os trabalhadores, mas eles não têm alternativa senão fazer aliança entre eles. Aqui não. Aqui as nossas elites empresariais e intelectuais podem fazer a sua aliança com o povo, mas tem a alternativa de fazer a sua aliança com as elites correspondentes nos seus países. Os nossos intelectuais, por exemplo, fizeram aliança com os intelectuais estrangeiros e não com o povo brasileiro. Isso é óbvio, a meu ver, hoje. Isso é profundamente decepcionante. Agora, por outro lado, eu não estou pessimista nem um pouco. Eu não sou pessimista, não vou ser pessimista nunca. Eu acredito no progresso, eu continuo um iluminista, se você quiser. Acho que toda essa crítica ao iluminismo de que está equivocada, né? Porque o mundo, a cada 100 anos, certamente, eu creio que a cada 50 anos o mundo é melhor, certamente a cada 100 anos o mundo é melhor. Ou seja, os grandes objetivos que foram sendo gradualmente definidos nas sociedades modernas, quer dizer, a segurança sempre foi um objetivo político de todas as sociedades, mas depois a liberdade no liberalismo, já no século XVIII, depois o desenvolvimento econômico no século XIX com a Revolução Industrial, a justiça social com as ideias do socialismo na segunda parte do século XIX e, fundamentalmente, no último metade do século XX, o ambientalismo, a defesa do meio ambiente. Esses 5 são os objetivos. Se eu examinar esses 5 objetivos, eu vejo que todos os países que passam pela Revolução Capitalista, eles melhoram os 5 objetivos. Quer dizer, eu entendo que o socialismo não é um modo de produção hoje, está muito claro para mim. O estatismo foi um modo de produção que sem condições de eficiência. Mas o socialismo nunca foi, e não creio que será, pelo menos no futuro que eu possa perceber, um modo de produção. Mas ele é uma ideologia. Na verdade, o capitalismo produz 4 grandes ideologias. A ideologia do liberalismo, pela liberdade, a ideologia do nacionalismo, pelo desenvolvimento econômico, a nível nacional. A ideologia do socialismo, pela justiça social. E agora a ideologia do ambientalismo, né, pela proteção da natureza. Quer dizer, e você tem que calibrar essas 4 ideologias. Né? E as sociedades... Então, se eu medir... Eu continuo sendo otimista porque eu vejo que esses 4 objetivos, quer dizer, são melhores a cada 50 anos. Uhum. Em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil também. O Brasil hoje, apesar de todas as críticas que a gente faça à sociedade que nós vivemos, o Brasil hoje é muito melhor. A sociedade brasileira, sob esses 5 critérios, é melhor do que era há 50 anos atrás. Era muito melhor do que era há 100 anos atrás. Portanto, eu não creio que haja razão para ser pessimista. A gente chega lá. Atualmente, como nós perdemos a ideia de nação, voltamos à condição de semicolônia, nós estamos na rabeira do crescimento. Mas assim mesmo crescemos. Assim mesmo há algum progresso, mas um progresso de rabeira, né, de quem chega por último. Mas quais são as balizas para o senhor, que o senhor considera que são fundamentais para se
retomar essa ideia de projeto? O fundamental é que surge novamente a ideia de nação passa a ser importante para os brasileiros. Né? Isso depende muito dos empresários, dos intelectuais e dos políticos, e de ter um presidente que de repente resolva liderar isso. Né? Parece que o Lula não vai sê-lo. Né? Ele ainda podia ser. O Serra poderia ser, né? Mas não sei se ele vai ser presidente. Enfim, é preciso, quer dizer, a necessidade de uma liderança política, sem liderança política, e essa liderança política, ela pode aparecer um pouco antecipando-se à sociedade, aí será um estadista, ou ela poderá surgir porque a sociedade está sentindo necessidade da volta da ideia de nação. E eu sinto que isso, quando eu falo com as pessoas, quando eu faço palestras, isso, aquilo, há uma reação muito grande e muito positiva. É como se fosse uma espécie de descoberta. Né? Então, né, eu já vi outras pessoas começarem a fazer discursos. Eu vi agora o professor da PUC, hoje no jornal, fazendo um belo discurso, né, nessa direção. Então, porque só uma andorinha não faz verão, não. Professor, eu vou pedir para o senhor pensar junto conosco, uma questão que a gente sempre coloca, ao final dos depoimentos, porque a biblioteca está passando por um processo profundo de restauro, de modernização, ela está buscando resgatar a importância que ela teve nas décadas de 40, 50 e 60. O que o senhor acha, desse movimento de revitalização do centro aqui da cidade, e como o senhor acha que a biblioteca pode readquirir essa sua vocação cultural, essa vocação catalisadora? Eu acho que o projeto de revitalizar a biblioteca é fundamental para São Paulo e para o Brasil. Agora, eu acho que ele não faz parte da revitalização do centro. Isso, para mim, eu acho a revitalização do centro também um outro projeto muito bom, que esse aqui faz parte, mas são duas coisas correlacionadas, mas independentes. Quer dizer, a biblioteca é uma biblioteca muito importante para São Paulo e para o Brasil, e precisa voltar a ser uma biblioteca dinâmica, cheia de gente. Né? E para isso, quer dizer, além da reforma, além da ampliação, está cheio de prédios, eu sei que já tem um prédio, tem que pegar outros prédios além desse prédio para pôr livro, porque senão não vai caber só esse prédio novo. Né? Quer dizer, é preciso atualizar o seu acervo, porque é claro que um acervo, vamos dizer, clássico, né, é muito importante para uma biblioteca, e esta aqui tem um belo acervo clássico, muito importante, mas para a biblioteca realmente funcionar, é preciso ter um acervo atualizado. Quer dizer, eu acho que essa biblioteca devia... Quer dizer, você viu que eu sou nacionalista, mas isso não quer dizer que eu acredito na cooperação internacional e acredito em aprender com os outros, não é? Claro. Quer dizer, eu acho que é uma maravilhosa biblioteca municipal, que é a Biblioteca de Nova York, né, da Rua 42. É uma maravilha de biblioteca. Né? Então, e atualizada e eficiente. Não é? E eu sei que ocupa vários prédios lá em volta dela. Né? Então, eu acho que vocês olhem para aquela biblioteca, e isso aqui, quer dizer, já sei que é um projeto do município, devia ser também um projeto do Estado. Né, eu acho que há certos projetos, não é, que não são só municipais. Não é? Quer dizer, essa biblioteca pode ser pensada como uma biblioteca metropolitana. Né? E, então, é a grande biblioteca central do Estado de São Paulo. É isso, como a biblioteca nacional é a grande biblioteca central do Brasil e do Rio de Janeiro. O senhor foi presidente da Associação de Amigos da Cinemateca Brasileira, não foi? Durante eu muito sou membro tempo. do conselho, fui membro da sociedade, sou membro do conselho da Cinemateca até hoje. Né? E qual que é a importância desse tipo de agremiação para o funcionamento de instituições como essa, como a Cinemateca? Quer dizer, eu acho que agora a biblioteca não se transformou em organização social? Ainda não. Ela, por enquanto, é um departamento. A Sociedade de Amigos ajuda. Né? Uma organização social pode ajudar um pouco mais. Mas, evidentemente, organização social ou sociedade de amigos, uma biblioteca como essa é uma responsabilidade do Estado. Estado, e aqui no Estado não federal, Estado municipal e Estado estadual. Né? Então,
o prefeito e o governador deviam se interessar por ela, quer dizer, e deviam dar recursos para ela de uma maneira assim muito sistemática, né? Ela devia ser colocada, o Serra que não me ouça, não é, no orçamento do Estado de São Paulo. Não vejo razão para, quer dizer, no conselho dela deviam ter representantes do governador, além do prefeito. Ela devia continuar uma biblioteca municipal, no sentido, o nome está bonito, etc., mas isso não quer dizer que não tenha o Estado participando também. A Sociedade de Amigos ajuda, mas não substitui, porque o dinheiro mesmo vem do Estado. Os dinheiros, a capacidade que uma biblioteca, especialmente uma biblioteca, tem de fazer por receita própria é muito pequena, e a capacidade de obter doações também é muito pequena. De forma que, se educação é fundamental, se cultura é fundamental, então essa biblioteca tem um papel muito importante no Brasil. Ela, tudo bem que há outras bibliotecas em São Paulo, quer dizer, mas essa pode ser a grande biblioteca geral, e deve ser essa. Quer dizer, essa é a biblioteca que a gente deve, sempre que pensar num livro qualquer, lá tem, né? Enquanto que as outras são bibliotecas especializadas. Essa tem que ser uma biblioteca geral e muito boa em todas as áreas, né? Não é fácil, mas é perfeitamente viável, e a cidade e o Estado de São Paulo têm condições perfeitas de participar disso. Professor, eu gostaria só de finalizar perguntando para o senhor quais são os livros e filmes. Eu sei que o senhor é um cinéfilo inveterado, que assiste, faz resenhas dos filmes, estão todas no seu site. São os livros e filmes que o senhor revisita com regularidade, que são importantes para o senhor, foram importantes e continuam sendo importantes. Eu sou ruim para responder essas coisas. Qual que foi o último filme que o senhor leu? Não, mas há um filme que eu acho maravilhoso, que eu sempre gosto de rever, é o Leopardo, do Antonioni, do Visconti. Aquele é um grande filme, é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu revi recentemente, que é uma coisa também extraordinária, que é o 8,5 do Fellini, né? Mas há muitas outras coisas, e eu sou péssimo para... E os livros, professor? Quais são os livros? Sérgio Buarque, o professor sempre parece estar no seu... Está na minha leitura. Não, mas o grande livro sobre o Brasil é Casa Grande Senzala. Esse é o grande livro sobre o Brasil. Não, quer dizer, depois disso é a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado. Eu acho que são esses os dois grandes livros. O livro do Sérgio Buarque também é uma beleza de livro, é um livro muito importante. Mas esses dois são, para mim, livros chaves sobre o Brasil, né? Como é o nome dele? E o livro mais extraordinário da literatura brasileira é certamente o Grandes Sertões Veredas, né? Enfim, mas eu não estou lendo tanto quanto eu devia, não. Eu vou mais ao cinema. Você produz muito, teoricamente, né, professor? Eu vou mais ao cinema do que leio romance atualmente, o que é uma tristeza. A produção teórica, às vezes, se incompatibiliza com leitura de romance, né? É verdade, quando você produz muito. Mas isso reduz. O romance tem coisas que o cinema não tem. Com certeza. Né? E a gente precisava ler também romance. A gente na biblioteca também não tem tempo de ler quanto a gente gostaria. Tá bom. Muito obrigada, professora. Agradeço muito em nome da biblioteca a presença e esse lindo depoimento que o senhor nos concedeu. Muito obrigada.